Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Backstage Podcast. Meu nome é Marcelo Luibeck e esse é meu programa de entrevistas. Para quem está chegando hoje pela primeira vez, prazer, eu tenho 24 anos, sou formado em Direito e sou completamente viciado e apaixonado por internet e comunicação. Acho que devo ser o top 5 maiores consumidores de YouTube do Brasil e por isso, há um ano e meio atrás, eu decidi fazer parte desse mundo como produtor de conteúdo. Mais ou menos em agosto de 2022, para minha primeira entrevista, eu chamei a Natália Belkers, que na época era uma conhecida minha, atriz e fundadora do Infoteatro, para a gente gravar nossa primeira entrevista. E bom, depois de mais ou menos um ano e meio, agora a gente está junto. Dessa vez, ela aqui do meu lado como entrevistadora, para a gente, backstage e Infoteatro, conversarmos com Luísa Adas, influenciadora de arte, fundadora do Museu do Isolamento, que agora se chama Museu do Agora, e Pedro Pacífico, o Bookster, o maior influenciador de literatura do Brasil, pode dizer assim, é advogado e agora escritor. Acabou de lançar seu livro 30 Segundos Sem Pensar no Medo, Memórias de um Leitor. Então sejam todos muito bem-vindos, muito obrigado por estarem aqui. E Nath, muito obrigado pela iniciativa e seja bem-vinda de novo aqui. Não, para mim é muita felicidade estar aqui. Eu falei pro Marcelo, né? Gente, tive uma ideia. Eu tive uma grande ideia. Numa madrugada, assim, eu falei, por que a gente não faz um episódio juntos unindo literatura, artes plásticas e teatro? E todos nós somos da mesma geração. Sim. Então eu acho que a gente tem muito a conversar, né? Apesar Sobre de eu ser o isso. mais velho aqui. É... E... Não precisamos revelar. É... Mas, e aí eu fiquei tipo, nossa, acho que isso seria, assim, muito bom, até, óbvio que pelo conteúdo, mas até pela conversa, né? Pra gente trocar essas informações, pra gente se unir e tudo mais. Com certeza. Eu vou apresentar rapidinho o Infoteatro. Não sei se vocês conhecem exatamente. Mas eu criei o Infoteatro em 2020, inspirada no Bookster. Eu criei com o intuito de aproximar os jovens do teatro, porque eu sou atriz, e eu pensava, nossa, uma coisa que é tão importante pra mim, como que a gente não coloca como possibilidade, né, de programa, assim, então a gente vai ao cinema, mas a gente nunca pensa em ir ao teatro, né, pelo menos no meu entorno. E aí eu pensei, nossa, então eu vou criar um projeto, né, com esse intuito mais pra frente e tal. E aí eu pensei, não, mas o público em potencial é o público jovem, tipo, os meus amigos, as pessoas, né, que têm a minha idade. E aí eu criei o Infoteatro, comecei a fazer lives e tal, e aí hoje é um site com guia de peças em São Paulo e Rio de Janeiro. Acho legal apresentar, se vocês puderem também, cada um, contar mais ou menos como começaram e os projetos, né? Enfim. Pode começar. Bom, estou super contente de estar aqui. Admiro todas as pessoas que estão sentadas aqui comigo, então super obrigada pela oportunidade. E acho que a minha história com o universo da arte, ela vem desde que eu sou muito, muito pequena. Não vou ficar aqui me delongando tanto, porque estamos em 4. E se vocês quiserem saber mais da minha história, só procurar meu podcast com o Marcelo, que eu já falei aqui com ele bastante sobre isso. Mas desde pequena eu sou apaixonada pelo universo da arte e da cultura. Meus pais sempre apostaram muito em mim enquanto uma pessoa que se envolvia nesse universo. Então eu estudei em uma escola super construtivista, fiz aula de teatro, de música, de piano, de violão, de canto, de tudo. Resolvi fazer comunicação porque eu achava que eu era melhor comunicando do que fazendo arte. Sempre me achei meio medíocre. Sempre olhei isso do ponto de vista negativo, ser medíocre na arte. Até que em determinado momento eu falei, gente, a mediocridade na arte é uma coisa maravilhosa, porque me permite transitar por diferentes linguagens, diferentes universos, ser mais ou menos, não sou ruim em nada e nem super, hiper boa em algo, então isso me permitiu também transitar muito nessas diferentes linguagens. E aí, enfim, morei fora do Brasil, trabalhei em uma empresa de experiências culturais para estudantes internacionais, e foi quando eu tive a virada de chave de que eu já frequentava muitos museus, desenhava, fazia coisas relacionadas a esse universo, só que quando eu morei lá eu falei, putz, quanto mais eu frequento esse espaço museu, esse espaço cultural, mais eu diminuo a distância que existe entre eu e esse espaço, né? Muitas vezes a gente olha para o museu enquanto um lugar muito erudito, muito elitista, que tem uma linguagem que não conversa com a gente.
E eu morava na frente do museu, trabalhava muito com atividades culturais e, na medida em que eu frequentava muito esse lugar, eu comecei a entender que ele era um local de pertencimento para mim também. Voltei para o Brasil, trabalhei em uma consultoria de arte até que eu sofri um acidente, machuquei minha coluna e eu costumo dizer que foi o meu primeiro isolamento social e que eu fiquei bem Frida Kahlo. Gosto bastante dessa comparação. E daí, dali da minha cama, eu comecei a pensar, putz, né, como que eu consigo realmente fazer com que as pessoas se sintam à vontade da forma como eu me sinto nesses espaços culturais, né? Se eu estudo comunicação e eu busco, né, visitar esses lugares e ter uma relação menos hierárquica, né, uma relação mais de igual para igual, por que eu não posso também tentar trazer conteúdos de arte e cultura para as pessoas? Então, eu estava na minha casa sem fazer nada, foi quando eu criei a minha página, dava dicas de arte e cultura na internet. Veio a pandemia, estava trabalhando com projetos de arte, até que, né, todos os projetos cessaram, acabaram por conta da pandemia, não tinham mais eventos culturais. E foi o momento que eu resolvi criar o Museu do Isolamento, que era uma página que, por um lado, se propunha a ser um espaço expográfico, né, um lugar de exposição dos artistas para que eles pudessem colocar suas reflexões acerca daquele momento na internet, e, por outro, que pessoas que não necessariamente são artistas, mas gostam de arte, pudessem refletir sobre o que a gente estava vivendo através do olhar de pessoas do Brasil inteiro, né? E olhar as semelhanças e as diferenças entre essas realidades. O tempo foi passando, eu comecei a produzir cada vez mais conteúdo na internet, comecei a ter reconhecimento das marcas, então eu fiz projetos para grandes marcas como Farfetch, Vivo, Santander e tantas outras, até que eu resolvi mudar o nome Museu do Isolamento para Museu do Agora, já que, né, o agora antes era isolamento e agora, né, a proposta da página é continuar difundindo conteúdo sobre arte e cultura. Então, a partir disso, fui fazendo e hoje faço visitas guiadas em museus, gero conteúdos, faço palestras, workshops, escrevo para a Casa Vogue sobre arte, né, tem uma coluna lá. E acho mais ou menos isso. Muito legal. E acho, Nath, sua ideia foi genial de juntar, no fim, pessoas que querem aproximar, eu acho, né? Até vindo a Luísa falar, os nossos interesses de um público que não tem esse interesse, normalmente. Né? Então, se você falando do teatro, eu sofro muito pensando quanto a literatura não faz parte da vida das pessoas. Eu acho que talvez o teatro até menos ainda, né? Se as pessoas falam pouco sobre leitura, as pessoas falam muito menos sobre o teatro. Então, e também sobre arte, né? Sobre museus, sobre exposições. Por isso que eu acho que a gente tem esse mesmo objetivo aqui, né? De trazer e aproximar os jovens desses nossos interesses. E eu gosto sempre de fazer referência ao cinema, porque todo mundo fala de filme, de série, né? Então, eu falo, um dia a gente vai chegar lá, um dia as pessoas vão estar indicando peças, né, exposições, assim como a gente indica séries e filmes. E para mim, essa ideia de estar aqui comunicando, eu acho que nunca me passou pela minha cabeça, se eu pensasse no Pedro adolescente. Diferente de você, Luísa, eu me formei numa escola bem tradicional, que não tinha todas essas matérias, não fiz nenhum curso de música, de arte, de teatro, era bem, bem tradicionalzinha, e fazendo aquele básico de pensando, vou fazer vestibular, vou seguir uma carreira tradicional, no fim acabei optando pelo direito, até na época tive dúvida de direito e medicina. Nossa. E hoje continuo advogando, né? Então ainda tenho esse lado também pendente para a carreira mais tradicional, mas ao mesmo tempo, no final da faculdade, eu mergulhei nas leituras, assim. Muita gente até imagina, mas você sempre deve ter sido um leitor, assim, assíduo, que devorava livro, aquelas crianças que ficavam lendo em casa, e não era assim. Eu gostava de ler, eu tinha um interesse, mas era algo que ia, vinha, né? Eu não cresci num ambiente rodeado de leitores, então não era algo também que estava lá frequente, as pessoas falando sobre o tema, eu ficava muitas vezes perdido no que ler. Eu acho que isso piorou na adolescência, né, com vários outros interesses, pressões sociais e tudo, que eu acabei deixando um pouco isso de lado. E aí foi na faculdade, no final da faculdade de Direito, que também foi uma surpresa para mim ao perceber que as pessoas não liam na faculdade de Direito. Né? Você entra com aquela ideia, nossa,
faculdade de leitores. As pessoas leem textos técnicos, né? Não leem Quando literatura. leem, né? Quando leem. Hoje em dia, ninguém tem mais paciência para ler nada, nem concentração. E aí, eu descobri, por acaso, perfis nas redes sociais que falavam sobre livros. Comecei a seguir, assim, me interessar, mas eu via, nossa, estão indo umas coisas que eu nunca nem vi na minha vida, não tenho ideia. E aí eu fui me aventurando um pouco, percebi que, não, pô, como é que as pessoas não estão falando mais sobre isso, sabe? Quando eu comecei a ler e perceber aquele poder, que aquelas histórias maravilhosas, e até de prazer mesmo, algo gostoso, não? Percebi que era um aprendizado enquanto você fazia algo muito gostoso. E aí que veio a ideia de criar o Bookster. Na época eu criei anônimo, né? Não sabia como é que ia ser isso. Falar, sou advogado, mas sou influenciador, como é que é isso? O meu eu também criei anônimo. Pensava, meu Deus, já imaginou, tipo, uma grande atriz vendo eu falando uma... exato. besteira, Então, sei lá. Eu também comecei anônima, tá? Depois a gente... Olha, você jura? eu bloqueei todo mundo que eu conhecia, assim. Eu não queria chance de chegar, porque antes aquela coisa de sugestão, sabe? E eu também não aparecia. Aí depois de alguns meses... Não já tinha sincronizava com a lista de contatos. Nada. Não, tudo impedia. Sim. Bloqueei minha família. Aí depois de uns meses, quando já tinha uns quase 10 mil seguidores, aí descobriram. Um amigo descobriu por outro amigo que me seguia, viu meu rosto, que mal aparecia. E aí aos poucos eu falei, não, quer saber? As pessoas estavam gostando. Também é mais fácil não criticarem depois que você já tem uma basezinha, né? Com certeza. Quando você tem 100 seguidores, é mais fácil. Exatamente. Só, o que é isso? Tá querendo virar blogueiro? Exato. E não era essa minha ideia, eu só queria um espaço para compartilhar, né? E aí, aos poucos, foi crescendo, assim. Os projetos foram crescendo e fui vendo e entendendo que realmente as pessoas não tinham referências sobre o que ler, né? Elas estavam perdidas. E ao ser um pouquinho essa referência, elas mergulhavam também nesse mundo dos livros, muitas vezes. Então, eu falava, tá fazendo efeito, né? E quero continuar nisso. Aí veio outros projetos, veio o podcast, daria um livro, né? Agora para treinar o livro, mas também ainda sigo no mundo do direito. Então, é uma vida dupla, intensa, mas também me permite, eu acho que essa migração, né? Estar presente num ambiente mais tradicional e conservador, mas vestindo também uma máscara mais diferente, que as pessoas gostam muitas vezes. Vocês três, acho que diferente de mim, falam sobre temas que grande parte da população ainda tem alguma distância, né? Ainda tem barreiras para acessar, ou até barreiras de interesse mesmo. Eu comecei o podcast porque eu aprendi muito ouvindo podcasts. E nesse formato de conversas, eu consegui conhecer muitos temas que eu nem fazia ideia que podia ser interessante para mim. E essas conversas me permitiram acessar novos interesses. Então, eu acho que algo a gente tem em comum também, que vocês tentam, por meio da comunicação, aproximar as pessoas e mostrar que tem uma área muito legal para ser descoberta. E eu, por meio da comunicação, aprendi isso, sabe? Eu aprendi sobre muitos temas que eu não sabia e aprendi a gostar, não só aprender com conhecimento e sobre ser mais intelectual, mas novas áreas de lazer mesmo. Ao mesmo tempo, eu falo sobre muitos temas. O meu podcast não tem um nicho específico. E aí eu queria saber de vocês, acho que pode começar, Luísa, como que é falar sobre um tema específico, que é o tema que você mais ama, talvez. Não cansa, assim, não tem uma hora que você fala, putz, já deu, eu quero ter isso como meu lazer e não mais como meu trabalho, sabe? Sim. É interessante esse seu ponto de vista de achar que a arte ela é uma coisa, nas artes visuais específico, única. Porque, para mim, quando eu estou diante de uma obra de arte ou de um livro, né, ou de uma peça, para mim, aquilo só são meios para discutir diferentes temas. Então, não necessariamente eu estou falando de uma única coisa. Embora eu, claro, me aprofunde mais nas artes visuais, eu sou pós-graduada em Teoria e Crítica de História da Arte, é isso que eu estudo, eu sinto que por meio da arte, por meio de uma visita a um museu, por exemplo, eu consigo visitar diferentes períodos que vão falar de diferentes temáticas. Então, existem coisas que são muito mais, né, relacionadas ao nosso mundo interno, obras de arte que vão falar sobre a nossa subjetividade, sobre aquilo que cada um vive na sua experiência individual. E existem obras que vão falar muito mais sobre sociedade, sobre guerras, sobre acontecimentos históricos, ou então sobre algum momento que houve alguma
grande mudança no mundo, né? Então, eu sinto que a arte ela é um veículo para a gente discutir o que acontece no mundo e não é restrita a ela mesma, né? Se fosse a arte falando sobre a obra de arte, uma coisa quase como uma metalinguagem, aí sim eu acho que eu ficaria cansada e exausta, sabe? Mas eu sinto que a arte ela me permite acessar diferentes mundos, diferentes realidades, diferentes pautas. E é isso que me faz ser tão apaixonada pela arte, assim, ela não se esgotar nela mesma, sabe? A partir dela eu consigo debater diferentes temas. E eu sinto que o que eu me proponho na minha página é justamente isso, não deixar a arte de uma forma isolada, não falar da arte enquanto um acontecimento isolado, mas como que a arte ela se relaciona com economia, né? Como que a arte ela se relaciona com sei lá, algum acontecimento trágico, como que os artistas estão expressando alguma tragédia que aconteceu no mundo, ou como que elas estão abordando questões relacionadas a gênero, a classe, a raça. Então, não posso dizer pelo Pedro, acho que ele vai dizer da experiência dele, mas mesmo ao ler um livro, eu sinto que o livro é um mergulho em diferentes possibilidades, em diferentes realidades que eu não consigo acessar, né? Quando eu li, por exemplo, O Avesso da Pele, do Jefferson Tenório, eu senti, claro, não de fato na minha pele, mas eu senti um incômodo muito grande dentro de mim de conseguir acessar uma dor de uma pessoa que eu nunca vou poder acessar, sabe? E a mesma coisa outras obras. O próprio teatro proporciona isso também. Então, não sei se eu te respondi, mas acho que é um pouco por aí. É como se fosse uma lente para você ver o mundo, né? Não é Sim. algo em específico, mas é como você... É um jeito que você gosta de ver o mundo através. Sim, eu acho que é uma possibilidade de trocar perspectivas. E eu escrevo muito também, eu tenho cadernos de viagem que eu escrevo. E eu sinto que esses meus cadernos de viagem, eles são as minhas grandes obras de arte, né? E eu chamo os meus cadernos de máquinas do tempo. Porque eu acho que lendo, né, eu escrevi cadernos há 10 anos atrás que hoje me permitem voltar naquele período, naquela realidade e viver novamente aquilo, né, através dos meus desenhos, através das coisas que eu escrevo. E eu sinto que cada obra que eu vejo e que me toca, não toda obra de arte me toca, tá? E acho importante a gente deixar isso claro. Se você olha para uma obra e aquilo não dialoga nada com você, tá tudo bem. E é isso que eu também tento falar na minha página. Você não precisa se obrigar a gostar de uma obra de arte para ela ser uma obra de arte, sabe? Mas eu acho que é uma possibilidade de olhar para o mundo de uma outra forma. Sim, e também, às vezes, até né, a gente discutiu sobre isso esses dias, para mim se tornou muito uma coisa... Por exemplo, eu tô aqui e aí eu tô olhando que você tá assim, aí eu tô olhando... Tipo, é uma observação constante... por conta de ferramentas que o teatro me deu. Então, eu acabo não conseguindo dissociar mais, sabe? O que eu aprendi com o teatro da minha vida. Sim. Meio se tornou a mesma coisa, Sim. né? E como o teatro, as artes plásticas, literatura, né, a comunicação em geral, são como um estudo da vida, né? Um recorte de vidas. Então, para mim, isso se tornou muito natural, né? Então, é muito difícil hoje não pensar mais com essa ótica dessas artes, né? Pelo menos para mim, em relação ao teatro. Sim. O que você acha? Eu acho que a minha resposta até casa com o que vocês duas falaram, porque eu não... Entendo sua pergunta, né? Porque, por exemplo, eu trabalho também, virou um trabalho a produção de conteúdo nas redes sociais. Eu tenho parcerias, tenho obrigações, eu tenho responsabilidades, contratos. Eu ganho por isso. Mas, ao mesmo tempo, a leitura, por si só, foi um início de um hobby que eu nunca imaginei que ia virar um trabalho. E por que eu quis compartilhar aquilo com as outras pessoas? Porque eu percebi que a leitura começou a fazer parte de mim. Eu não consigo mais me ver sem ler. Eu penso nisso muitas vezes ao dia, porque eu tenho vontade. Eu penso, pô, que livro que eu quero ler, nossa, que vontade, que curiosidade, ou aquilo que eu estou lendo que me faz refletir. E aí vem o ponto de os livros, eles serem essa ferramenta que te levam para uma infinidade de realidades, né? São máquinas do tempo, são diálogos com realidades que eu não tenho a mínima ideia que existem, ou que às vezes até estão próximas fisicamente de mim, mas que socialmente eu desconheço. Então,
apesar de ser a ferramenta livro, o que tem lá dentro é muito diferente. Não cai nessa repetição, né? O ler é só o ato, né? Mas o que está por trás é muito diverso. E aí tem o ponto da produção do conteúdo, das redes, que talvez para algumas pessoas, para a maior parte, talvez, a leitura não tenha ainda esse vínculo tão assim, intrínseco com a pessoa, assim. Então eu tento também mesclar as temáticas, sabe? Quando eu vou produzir conteúdo, porque pode cansar para muitas pessoas se eu ficar falando só de livro o tempo todo. Tanto que aos poucos eu fui entendendo que as pessoas, pelo menos no meu caso, queriam seguir uma pessoa. Né? Se no começo eu estava lá anônimo, as pessoas ficavam querendo saber quem é essa pessoa que está por trás, porque elas querem se conectar, né? Então eu passei aos poucos a também mostrar um pouco do mundo, um dia a dia, de viagem, de filme que eu assistia, de outras coisas meio que inúteis, assim, superficiais do meu dia, para fazer assim com que a pessoa não canse, né? Para trazer ela daqui. Então, eu vou colocar meu pai, que faz super sucesso, falando uma besteira lá, Nossa, e depois gente, eu vou muito colocar um story de um livro, cabeça, que eu tô lendo, entendeu? Então, um pouco assim, um pouco de salada, um pouco de droga, né? A droga é literatura. Mas eu entendo o seu ponto. Realmente, tem que tomar cuidado, às vezes, para eu separar o que é o trabalho, o que é a obrigação de entregar aquele conteúdo para aquela marca, mas o que a leitura é na essência para mim. Que isso nunca, não me cansa, realmente. Eu acho que o que cansa é isso que o Pedro falou, produzir o conteúdo, talvez, assim, Sim. sabe? Mas a arte por si só, eu sinto que é uma janela para diferentes possibilidades, assim. Vocês falam sobre esses temas com muito amor e com algo que está relacionado com vocês diretamente, mas grande parte das pessoas, ou pelo menos parte das pessoas, se relacionam com teatro, literatura, arte de uma forma um pouco diferente. E às vezes não conseguem chegar em casa e no seu tempo livre ler um livro, prefere assistir o TikTok, ver um vídeo no YouTube, alguma coisa do tipo. Como vocês acham e por que vocês acham que existe essa distância de ver essas áreas como um momento de lazer, um momento de relaxar, um momento de esfriar a cabeça? Porque eu sinto, e até falando por mim mesmo às vezes, que eu olho para alguma dessas coisas como, putz, eu vou como um objetivo intelectual, um objetivo de ter mais conhecimento e não necessariamente de relaxar e descansar depois de trabalhar, por exemplo. Só uma questão que eu acho que essas três áreas, né, também envolvem, que a gente conversou, um momento de contemplação, né? Então, um momento que requer paciência, né? Requer assentar e a gente está nessa vida corrida e tal, não sei o quê, eu trabalho. E aí a gente chega em casa, aí eu chego em casa, eu vou optar por sair de novo e ir ao teatro. Então, como lidar com isso, né? Também nesse dia a dia que é tão intenso, né? Esse tema, nossa, eu gosto muito desse tema porque ele está muito atual. E se deixar, eu ficava 5 horas falando aqui sobre ele. Porque envolve muitos aspectos. Eu vou tentar resumir um pouco o que eu entendo. Primeiro que isso é muito... O que você sente é o que 95% das pessoas sente, tá? E é por isso que as pessoas leem pouco. Um dos grandes motivos leem pouco, vão pouco teatro, vão pouco exposições. Porque as pessoas, em primeiro lugar, elas querem... é uma sociedade... Novas gerações são extremamente pragmáticas. A gente não tem mais o tempo da reflexão, né? E é o que esses nossos interesses eles, muitas vezes exigem. E aí a pessoa pensa, primeiro, se eu vou ler, tá? Eu vou falar no caso de leitura agora, eu vou ler alguma coisa para trazer um conhecimento para mim específico que eu consiga aplicar imediatamente no meu trabalho, nas minhas relações pessoais, que é a ideia de transformar uma atitude que em tese é para ser prazerosa em algo útil. Eu não vou ler uma história inventada. Não vou ler O Avesso da Pele, uma ficção. Eu vou ler como me relacionar bem com as pessoas, como ser um bom líder, como lidar com a minha rotina, como construir um hábito. Porque é isso, a leitura está atrelada a essa ideia de conhecimento como algo que eu vou colocar em prática e vou tirar um efeito disso. Então, é um reflexo de uma sociedade extremamente imediatista e utilitarista. E você vê esse reflexo nas listas dos mais vendidos. O que vende de livro no Brasil?
No Brasil vende esse tipo de livro, no mundo como um todo, em grande parte. Não é literatura. É livro que promete soluções mágicas para os nossos problemas. Né? Mas o que acontece? Será que eles realmente resolvem esses problemas? Se resolvessem, talvez a sociedade estaria resolvida, porque ia ser todo um milionário, líder, se relacionando bem, acordando às 5 da manhã. Então, tudo bem ler esses livros. O que eu tento trazer é, por que você não consegue passar a enxergar aquela literatura como algo prazeroso? Perder tempo. Qual que é essa ideia de perder tempo? Ler algo de ficção seria perder tempo. E as pessoas têm essa dificuldade. Mas é quando, aos poucos, você consegue tentar fazer com que ela enxergue que ela está aprendendo muito com a literatura também, que aí eu acho que aí você consegue conquistar a pessoa. E é um aprendizado muito mais a longo prazo, um aprendizado sobre o outro, sobre o ser humano, né? Sobre como um livro é capaz de, como você disse, causar um incômodo. Pô, é uma arte, né? Como é que o cara escreveu um negócio que vai te causar, fazer você refletir sobre seus próprios preconceitos, se conhecer melhor? É um processo, eu acho que demora, assim, para a pessoa entender, mas que é muito importante, porque a gente está indo nessa toada de tudo imediatista e cada vez mais, que aí vem as redes sociais, cada vez mais curto, cada vez mais sem foco. Saiu um estudo, uma reportagem recentemente, que os estudantes no Brasil, acho que 69% não leem textos acima de 10 páginas, porque não conseguem mais focar. E realmente isso é culpa, isso é a maior praga do mundo. E eu não sou nenhum moralista aqui, que eu uso muito, né? Inclusive trabalho com isso. Mas a gente não tem mais a capacidade de refletir. Tudo dura 15 segundos, dura 30 segundos. Se você tentar colocar mais, o algoritmo te derruba. Então, você fica refém dessa lógica que te exige tudo para agora. Estímulo, estímulo, estímulo. Desculpa te cortar, mas uma produtora uma vez falou pra mim: nossa, Natália, mas você quer justamente divulgar o teatro, né, essa esfera, digamos assim, por um meio que é super rápido e imediato, sendo que o que você está divulgando é o oposto disso. Então, você vai divulgar, você está tentando pensar, então eu vou usar um vídeo de 15 segundos, 30 no máximo e tal. Aí a pessoa vai ter que ir ao teatro, sentar numa cadeira, não vai poder usar o celular, vai ficar lá por 1h30. Então, né, como também resolver essa equação, né? Sim. Assim, eu sinto que o tempo da arte não é o tempo do mundo, sabe? Eu sinto que a arte, ela me permite desacelerar. E para você conseguir realmente analisar, refletir, permitir com que uma obra te toque, independentemente do formato que ela é, você precisa de tempo. Então, a minha página, eu acho que ela não se propõe a ser uma página que ela por si só vai ser suficiente para suprir o que a experiência da pessoa com a arte. Ela se propõe a ser o despertar para que a pessoa queira. E não o despertar por si só, né? A experiência reflexiva. Para que no dia da pessoa, por um segundo, pelo menos apareça alguma coisa de arte para ela falar, pô, lembrei disso aqui, né? Exato. Mas assim, eu vou ser bem honesta com você, tá? Com vocês, eu sinto que eu nado contra a maré. Tipo, eu sinto que o meu conteúdo, talvez de todos aqui presentes, talvez o meu seja o mais desafiador, porque você fazer com que uma pessoa vá a um museu, vamos lá, um museu que custa para você entrar. E aí tem aquele texto de parede que a pessoa não entende nada. E que também não vai ser utilitário para ela naquele momento. Você ficar na frente de uma obra de arte, esperar que, dentre os vários estímulos que você tem de pessoa se mexendo ali, aquilo que está parado, que está estático, te diga alguma coisa, é muito desafiador. E eu sinto que, por isso, também existe uma limitação nesse momento, não apenas meu em relação a conquistar novos seguidores, novas pessoas que vão fazer parte dessa minha comunidade, mas também dos outros produtores que se propõem a falar sobre esse universo que eu transito também. Então, eu sinto que, infelizmente, é claro que eu faço os meus conteúdos com o objetivo dele ser um conteúdo de massa e eu quero que cada vez mais pessoas cheguem para minha página. Mas eu acho que nesse momento, tipo, não adianta eu ter a ilusão de achar que o meu conteúdo ele vai ser para todo mundo, que da mesma forma que grandes influenciadores e grandes tiktokers têm milhões de seguidores, eu vou conseguir ter, né, tendo essa temática
assim como você disse, tão nichada ainda, tão específica. Então, eu tento incorporar coisas, é claro, colocar elementos do meu dia a dia. Eu gosto muito de moda, me visto e falo também sobre isso, falo sobre outras temáticas, mas eu sinto que eu ainda estou descobrindo esse caminho, assim, eu não tenho essa resposta para essa pergunta, sabe? Você falando assim, eu acho que, na verdade, eu discordo só você de um ponto, quando você disse que talvez seja o mais desafiador. Eu acho que o da Nath é mais desafiador. As pessoas vão mais em museu. Quando viaja, as pessoas vão no Louvre, vão no d'Orsay. Ainda que elas não, que eu acho que não acontece, talvez é a reflexão sobre a obra. Mas assim, eu faço conteúdo de arte e cultura no Brasil. Né? Não, Embora eu viaje e vá para alguns lugares e fale sobre, tipo, as obras, por exemplo, no Pompidou, no d'Orsay e tal, os brasileiros não têm o hábito de visitar um museu brasileiro. Sim, sim. Uhum. De visitar uma nova exposição de arte na Pinacoteca de São Paulo, entendeu? Eu sinto que existe essa coisa de, quando eu viajo, eu vou para o museu. Mas o museu da minha cidade... O que eu acho que muda um pouco, mas o que eu quero só dizer assim, a diferença entre o que realmente falta é a reflexão. Porque hoje em dia, o negócio do instagramável tem muitas posições que viram instagramáveis. E aí ficam filas. A pessoa nem sabe o que ela está indo fazer lá. Ela só está indo para tirar foto, né? Uhum. Peça de teatro, eu não vejo as pessoas falando sobre peça de teatro. Não vejo. Pinacoteca, eu vejo as pessoas indo, postando. Juro, peça de teatro, eu acho que você é uma guerreira, assim, porque as pessoas não sabem. Se eu perguntar para alguém aqui na rua, fala uma peça que está em cartaz em São Paulo, as pessoas não têm ideia, né? As pessoas vão saber um museu, ainda que não saibam uma exposição, né? Mas não sabem. De qualquer forma, ainda os nossos 3 meios aqui são... A gente está guerreando. Tá porque, difícil. O livro, as pessoas vão nas livrarias, mas aí o que elas consomem? Que é a mesma coisa um pouco do museu. As Sim. pessoas conhecem o museu, mas elas refletem aquilo, né? Então, acho que a gente está os 3 nadando contra a maré, com certeza. Né? Quando a gente pensa no conteúdo. Mas isso é muito importante, porque a gente está crescendo, né? A gente está despertando interesse e é algo que nos preenche muito. Eu concordo com você no sentido de que talvez as pessoas vão menos ao teatro do que ao museu, mas eu acho que existe também uma coisa que ajuda. Com certeza o seu talvez seja o mais desafiador dos nossos. Mas eu acho que, por exemplo, por existirem algumas pessoas, artistas, que têm um espaço também na TV, ainda que sejam coisas diferentes, teatro é teatro, TV, série, Também, filme, é diferente, vocês acabam conseguindo, às vezes, pessoas que tenham mais visibilidade. É muito difícil, por exemplo, Beatriz Milhazes, talvez ela seja artista, Adriana Varejão, as 2 artistas mais famosas do Brasil. Tipo, em termos de visibilidade, de seguidores, de conhecimento de massa, quantas pessoas conhecem? Com certeza tem gente que conhece mais Denise Fraga do que Beatriz Milhazes. Tem uma questão que eu acho que, né, o Pedro até comentou sobre quais livros são vendidos. Existem hoje em São Paulo, assim, mais de 100 peças em cartaz. É uma loucura e eu acho que as pessoas não têm nem noção disso. Só que existem peças stand-up, peças de comédias comerciais, muitos musicais, né, que é um mercado que está crescendo muito. Sim, é verdade. Né, peças mais, como eu posso dizer, alternativas. E peças mais tradicionais, né? Eu trabalhei 5 anos no Grupo Tapa, que são textos mais clássicos, tudo. Então, existem, assim... Quando a gente fala teatro, literatura, artes plásticas, a gente está falando de um... Sim. É como se fosse um borrão e, na verdade, é uma coisa muito... Né? Se você vai destrinchando... É o que eu sempre falo, né? As pessoas me perguntam, qual peça você me indica? E aí eu falo, mas o que você está buscando assistir? E qual né? livro você me indica? Mas o que é isso aqui? Exato. Gente, Como assim? E assim, eu não falei da questão para criticar. Na verdade, eu só quis mostrar assim que no museu, eu acho que o que você promove, que é muito legal, é essa parte da reflexão. Que é o que falta, realmente. Mas, e aí, às vezes, vem a ideia, as pessoas estão indo muito ao museu e tal, mas tem até memes, né, no TikTok, assim, eu indo no museu. Tá bom, tchau. E já foi embora. Era 5 segundos. Tipo, que é isso? Então, às vezes essa ideia, os museus estão cheios, mas será que as pessoas estão realmente refletindo o que é arte? Que eu acho que é isso que é nesse ponto que eu acho que você, que é o seu trabalho que é o mais desafiador. E né? por outro lado, vou ser bem contraditória aqui. Eu acho que, tipo, os museus atualmente, eles têm feito um trabalho incrível, maravilhoso,
para tentar democratizar e trazer conteúdos de arte para mais perto das pessoas. Então, eu tenho um trabalho próximo com a Bienal de São Paulo, né? Esse ano eles me chamaram para ser uma das porta-vozes da Bienal. Eu acho que eles fazem um trabalho magnífico com o público, educativo, o MASP, a Pinacoteca, o MAN. Eu acho que nunca se teve tantas iniciativas relacionadas a museu e à educação e a acessibilidade, assim, em todos os âmbitos, não apenas da comunicação, mas, enfim, claro que ainda existem deficiências dentro desse sistema, mas eu acho que os museus, eles também estão tentando aderir a essa realidade. Então, os museus, eles estão tentando, aos poucos, também criar conteúdos mais fun, que eu acho que também uma forma... às vezes a gente acha que o conteúdo de TikTok, o conteúdo de Instagram, aquele que é engraçado, ele não pode ser reflexivo também. E, pelo contrário, eu já fiz vários conteúdos sobre, tipo, arte e memes. Você vai no MASP, você vê umas obras que parece que são memes, entendeu? E, às vezes, isso também é uma forma de você... criar, derrubar uma parede que às vezes impede as pessoas de acessar e de achar esse lugar tão sisudo, tão sério e ter um outro vínculo com esse espaço. Então, eu também defendo muito a comédia como uma possibilidade de reflexão, né? Muito. E por isso que eu também valorizo tanto a produção de conteúdo nas redes sociais, assim. Tem páginas incríveis, tem o Funkeiros Cults, não sei se você conhece, Sim, que é maravilhosa. Tem o Tio Virso, que é um professor de História da Arte que ensina História da Arte através de memes. Então, existem várias iniciativas maravilhosas. Eu não sou a pessoa mais engraçada do mundo para fazer isso, embora adore consumir. Mas, óbvio que eu também tento trazer sempre muita leveza para o meu conteúdo, né? Mas eu acho que, embora a gente esteja nadando de braçada, existem iniciativas muito legais, inclusive, por parte das instituições para ajudar nesse processo. Eu pensei numa coisa agora que acho que liga com uma coisa que a gente queria perguntar para vocês. Em relação, assim, às redes sociais, eu sinto que hoje qualquer profissão você precisa se tornar um influenciador daquilo. Então, se você é dentista, você vai ter um Instagram. Se você é... Enfim, médico. Se você é médico, dermatologista tá em alta agora. Então... Advogado ainda tem isso, não? Acho que não, sabia? Até porque acho que o mundo do direito ele acaba sendo mais tradicional, conservador, e ainda também esbarra em muitas questões éticas, né? Eu tenho um código de ética da OAB que veda tipos de propaganda, e também é um tema muito distante das pessoas. Tem pessoas bem interessantes, tem a Faida Belo, que eu acho muito legal, que ela traz e democratiza questões jurídicas, dúvidas jurídicas para o público, mas aí é um diferente tipo de trabalho. Eu acho que essa coisa de atrair, né? De trazer quem está longe para quem o direito é uma ciência totalmente desconhecida. Mas eu não vejo profissionais como eu vejo na medicina. Eu tenho muitos amigos médicos que reclamam muito disso. Então... Tipo, agora virou um requisito e tem médicos, e aí tem uma crítica deles, não sei se é válido ou não, mas assim, tem gente que conseguiu viralizar, mas, sabe, não tem formação quase nenhuma, não sei o quê. Então, é exatamente isso. É. Porque o que eu pensei em relação ao teatro, e falando não do ator, da interpretação, mas do veículo teatro, é uma coisa. Agora, pensar no ator, eu acho que isso sim gera esse... tem esse glamour. Lugar de glamour, a estrela e tal, que não é real, mas enfim... Que vem muito da TV, muito. Mas, né? E hoje, eu acho que uma diferença até da literatura e das artes plásticas, hoje qualquer um se diz ator. Então, você faz um curso na escola X de 2 meses, eu sou ator. Aí eu coloco lá no meu Instagram, ator. E aí a gente ficou pensando muito nisso, né? Quem pode, como a gente tem essa ferramenta que é o celular, quem pode hoje falar sobre esses conteúdos? Então, Quando para fazer o meu podcast, quando surgiu esse negócio de mesa-cast, que ficou estourado e tal, muitas críticas que recebiam os podcasts eram: quem são essas pessoas para poder estar entrevistando essa galera, sabe? Qual que é a responsabilidade que elas têm? Qual que é a formação que elas têm? Isso foi uma questão para mim quando eu comecei a fazer isso. Assim, quem sou eu para chamar as pessoas aqui e entrevistar elas? E, assim... É difícil a gente ter essa consciência de quem eu preciso ser para estar passando informação para as outras pessoas. Qual que é o nível de responsabilidade com a informação que eu sou capaz de ter?
Como que vocês enxergam isso, assim, nessas áreas que vocês atuam? Eu acho que tudo depende do que você vai estar falando. Eu acho que você passar uma informação baseada em dados e você passar uma informação baseada na sua subjetividade são coisas diferentes. Então, eu concordo. Eu acho... não sei se eu tenho uma resposta tão clara para isso. Ao mesmo tempo que eu acho que isso permite com que mais pessoas transitem em um universo que às vezes era limitado a um número muito fechado de pessoas, por outro lado, isso descredibiliza ou, de uma certa forma, enfraquece as profissões que estão ali colocadas, né? Que precisam ter, sim, seriedade. Eu acho que, assim, se eu vou numa exposição e eu falo sobre o que eu sinto de uma obra, eu acho que é uma coisa. Eu acho que se eu vou numa exposição e eu saio falando informações que não necessariamente são informações corretas sobre a história de um artista ou sobre o período em que ela foi feita, aí eu acho que é outra. Eu tento fazer os dois e por isso que eu busquei uma especialidade em teoria e crítica de história da arte. Eu acho que nem só a informação ela é válida e nem só, no meu caso, a minha subjetividade. O que eu queria era unir essas duas coisas, conseguir trazer o meu olhar, que ele é único, que ele é só meu, com informação. Então, eu acho que depende muito do que você está construindo como conteúdo, sabe? Concordo muito. E essa resposta, quem sou eu? Eu acho que é importante você conseguir entender, não no sentido da crítica que as pessoas fazem, tipo, o que você é? Não, mas o que eu estou fazendo aqui, né? Qual que é o meu papel aqui? E eu senti muita crítica também. O meio literário é um meio que é uma bolha desse tamanho, com 200 pessoas. É um meio muito que tenta separar, às vezes, assim, ó, aqui é academia, intelectuais. Sim. As artes plásticas. Livro fica longe, né? Livro comercial vocês leem, mas quer começar a ler clássico, quer começar a falar de clássico. Então começou a ter muito esse tipo de crítica e medo, assim, o que aqueles jovens estão falando de livro, estão sendo pagos por editora para ler, o que é? E aí me questionei também, hates e tal, e eu fui entender, o que é isso que ela falou, que a Elisa falou? Eu tô aqui como um leitor, compartilhando a minha experiência de livro. Quando os jornalistas vieram me criticar e tal, meu trabalho não compete com de críticos literários, porque eu não tenho formação acadêmica, eu não fiz literatura, letras, nem é a minha intenção. A minha intenção é compartilhar experiências subjetivas como um leitor. E é isso que eu faço. É um leitor falando para outros leitores, entendeu? E isso acaba incomodando porque você consegue atingir muita gente também. Talvez, hoje em dia, uma grande parte do público não vá consumir críticas literárias no jornal, que são importantíssimas, que tem um público também, que tem a questão acadêmica super relevante. Mas eu consegui me identificar isso, eu sou um leitor. E aí eu trago, às vezes, conhecimentos, mais conhecimentos não de um ponto de vista técnico, do ponto de vista de curiosidades, que eu pesquisei, que eu fui atrás. Mas eu sou muito tranquilo em afirmar isso. Eu não sou um especialista em literatura, nem nos livros, não faço críticas. Eu faço resenhas a partir da experiência que aquele livro me trouxe, né? Eu só acho que isso aproxima ainda. Tipo, eu acho que essa é uma abordagem que faz com que as pessoas se identifiquem de alguma forma com vocês. Tipo, vocês não se colocam como o suprassumo do conhecimento, mas como pessoas que, assim como quem está vendo, gosta de ler e gosta de exposição e, no seu caso, tem uma formação que pode ainda dar mais informações, sei lá, acadêmicas sobre isso. Mas acho que funciona muito para quem quer se identificar e quer ver nesses temas pessoas que são como elas. Né? Sim. E uma coisa que eu comentei com o Marcelo é que, para mim, eu acho um pouco mais complicado isso, porque eu sou atriz. Então, eu tô falando de alguma forma, tô tentando levar um conteúdo do meio que eu trabalho. Né? Então, eu me sinto, assim, muitas vezes com uma responsabilidade muito grande. Isso até gera um medo, né? Nossa, melhor acho que eu nem falar muito sobre o conteúdo, porque vai que eu falo alguma besteira, né? Assim, eu fico imaginando o Tolentino, que é o diretor do Tapa, olhando aquilo e falando, meu Deus, o que ela tá falando? Então, né, acho que tem esse medo, assim. Eu não sentia muito isso, porque não era o meu trabalho, não era o meu meio. Eu cheguei lá, caí de paraquedas.
Então não precisava puxar saco de ninguém, sabe? Eu não precisava ter cuidado. Tipo, lógico, cuidado sempre, responsabilidade sempre, mas no sentido de que com medo que as outras pessoas iam pensar se eu falasse que eu não gostei de Crime e Castigo, por exemplo, você entendeu? Pô, não gostei, tá tudo bem. Eu tenho que mostrar para as pessoas que tudo bem não gostar. E eu acho que é o que o Pedro falou, não sei se foi antes da gente começar a entrevista ou durante, mas assim, é muito mais fácil também você receber críticas quando você está começando do que quando você já está estourado. Claro, críticas sempre vão existir, os hates sempre vão existir, vai ter gente que vai questionar se você está tentando ser blogueirinho, se eu estou tentando ser blogueirinho. Mas assim, eu acho que também... depois que deu certo, todo mundo acha o máximo. Nossa, a Nath, atriz, tá revolucionando a produção de conteúdo sobre teatro e tal. Então, eu acho que também é você ter um pouco de... Sei lá, desculpa essa palavra, mas, tipo, um pouco de foda-se. Um pouco de falar, tipo, ai, tá bom, sabe? Eu vou fazer o que faz bem pra mim. E eu acho que talvez isso seja uma coisa boa de você começar enquanto, às vezes, você tem outro emprego, né? No caso, eu, quando eu comecei, não trabalhava também com isso, né? Tipo, tinha outras atividades que eu fazia. Você é atriz, o Pedro é advogado. Então, eu acho que você não ter essa obrigação, às vezes, te ajuda também a ser mais desencanado, ainda que você, né, é inevitável você ficar também pensando sobre como que você está sendo colocado dentro desse grupo que você se meteu, assim, né, dentro dessa área. Eu acho que faz parte, assim, né? A gente está se expondo, a gente está querendo falar com um público grande, e eu acho que faz parte que se as pessoas não gostem do que a gente fala, se acham que tem algo de responsável ou algo de muito errado, faz parte receber a crítica, e por isso acho que é o que você falou, assim, a gente tem que entender muito bem quem a gente é nesse lugar, assim. Eu não sou jornalista, e eu não me proponho a ser um jornalista que vai trazer informação e que vai fazer uma crítica muito contundente a algum fato que está acontecendo. Eu me proponho a escutar as pessoas. E aí, nessa minha responsabilidade de escutar as pessoas, eu tento buscar quem são as pessoas melhores para falar sobre essas coisas, sabe? Então, tanto quando a gente fala de cultura, de arte, de livro, eu fiz um episódio, por exemplo, sobre a guerra em Israel e Palestina. E aí, como que eu vou me posicionar, sabe? É muito difícil para mim de fazer um episódio que eu não vou... eu não sou um jornalista especialista nisso. Sim. Então, eu tive o cuidado, pelo menos na minha visão, de chamar pessoas que sabem do tema, que estudam o tema, que têm responsabilidade, que eu conheço, que eu sei que tem responsabilidade sobre isso, sabe? Não, por favor. As pessoas acabam achando também, muitas vezes, que a gente vira esses especialistas. Então, tem muita cobrança nas redes sociais, né? Eu acho que, às vezes, você começa a crescer e as pessoas falam, mas você tem que se posicionar sobre isso. Então, o caso da guerra, né? Do conflito Israel e Palestina. Muita gente vem me cobrar, vai me criticar, você não se posiciona, você tem que se posicionar, você fala, gente, mas eu não sei sobre o tema. Por mais que eu pesquise, eu não sou especialista. Eu posso falar uma besteira. Então, né, eu me posiciono num determinado sentido, né, contra a violência das vítimas, que não tem nada a ver com aquilo, crianças, pessoas idosas. Mas é um conflito tão complexo. Como é que eu, que não tenho formação, só porque eu estou numa rede social conseguindo atingir um número considerável de pessoas, eu preciso me posicionar sobre aquilo? Eu tenho que tomar cuidado com a credibilidade, né? Porque senão é isso, as pessoas acabam colocando em você essa fichinha, você pode falar sobre tudo, mas não posso falar sobre tudo. E aí você acaba perdendo seguidor, recebendo hate e tal. Eu acho que esse é o problema também um pouco das redes sociais, assim, e talvez por isso também esse senso crítico que a gente estava falando alguns minutos atrás diminua tanto. A gente precisa ter uma opinião para tudo. Tipo, a gente não tem tempo de refletir, de pesquisar, de não se posicionar, sabe? A gente enxerga que de forma um pouco diferente, porque a gente não dá a nossa opinião em relação a todos os assuntos, porque eu acompanho vocês e sei que, né, não existe essa coisa imediata de amanhã aconteceu alguma coisa, amanhã precisamos dar uma opinião. Não, tipo, calma, sabe? Mas eu sinto que isso é até leviano por parte das redes sociais e tira um pouco a possibilidade de refletir, de você parar e ter o tempo de pesquisar, sabe? É tudo... você tem que tomar o lado A ou B, escolhe. E daí eu acho que vem muito ódio, né, que a gente viveu, não querendo entrar nesse assunto, mas entrando nesses últimos anos em relação à política, né, essa polarização, né, e essa violência, mesmo que verbal, né, não só verbal, mas
falando de redes sociais, qualquer pessoa, né, tem acesso... Não, agora eu ia falar uma coisa horrorosa. Eu ia falar, qualquer pessoa tem acesso a essa plataforma. Isso é uma mentira. Mas, assim, cada vez mais eu sinto que muitas pessoas têm acesso e cada vez mais acesso a essas plataformas. Então, Instagram, Twitter, né, Facebook, se tornam um palco, né? Trazendo um pouco para o teatro. Se torna um palco para você expor sua opinião e tal. E aquilo vai gerando né, nossa, gente, é muito complicado, né? E outra coisa que eu pensei a gente tenta, né, a gente fala dessas 3 esferas, a gente fala, né, você traz pessoas para falar de assuntos diversos, e eu acho que hoje uma das questões é que tem muita informação, muita gente falando sobre tudo, então eu sinto que o que as pessoas buscam é entre aspas, uma curadoria mesmo, né? Um caminho. Com quem que eu me identifico para eu conseguir entender e seguir, né, por um determinado lado. Eu faço isso como consumidor de conteúdo. Né? Porque é isso, eu também sou muito consumidor. Então, tem as minhas pessoas que eu confio, de certa forma, e que às vezes eu fico esperando uma posição. Não posso fazer isso, porque fariam isso comigo, sabe? Mas é muita informação. Você não sabe, às vezes, quem acreditar, e é fake news. E a gente, que é jovem, consegue... às vezes discernir, vou pesquisar se é fake news ou não. Minha avó, sabe? Cai em cada coisa que tu fica desesperado. E eu acho que tem um aspecto que não é necessariamente exatamente isso que a gente está falando, mas que dentro dessa pauta eu acho que cabe, que a gente também tem muito medo de desagradar. Né? Tipo, porque se eu falar isso, as pessoas podem não gostar. Né? Quando, na verdade, você desagradar pode ser uma coisa boa também, sabe? Primeiro, porque às vezes isso pode abrir o olho de uma pessoa para algo que não necessariamente ela está vendo, ou porque isso indica que realmente o seu conteúdo está num caminho que faz sentido para você. Quando vem hates de um lado que é um lado que eu não necessariamente, né, concordo, compactuo, eu já fiquei muito chateada, muito machucada por ler coisas ruins em relação a mim. Mas eu acho que a partir do momento que eu entendi, putz, se eu tô desagradando essa pessoa, é porque eu tô sendo coerente comigo mesma, sabe? A certeza é, você vai desagradar. Com certeza. Não dá pra agradar todo mundo. Então já para desse princípio. Exato. Não, eu só queria falar rapidinho, porque a gente fala muito sobre, as pessoas leem pouco, as pessoas têm essa distância, né? Mas eu tava vendo um jornalista falar, ele falou assim, nunca se leu tanto como agora. Mas, na verdade, as pessoas leem muito post de Twitter, muito coisa curtinha, manchete. Você fica no Twitter um dia inteiro, você lê, sei lá, quantas notícias, quantos memes. Quantos livros dá, né? Só que você lê coisinhas, coisas né? curtas. Acho que a gente tem muito mais informação, mas muito menos aprofundadas, né? E isso também gera um pouco isso. Todo mundo tem muita opinião sobre tudo. E gera ansiedade, né? Ansiedade. Assim, você quer saber sobre tudo. Nunca tivemos uma sociedade tão ansiosa, tão, né, assim... Você tem que se posicionar, você tem que saber... E você está consumindo isso toda hora. Você não consegue fugir, praticamente. A não ser se você fecha suas redes sociais, né? É desesperador. A gente é viciado, é vício. E tem uma coisa... Até esses dias eu gravei um podcast que eu era convidado junto com uma neurocientista. Eu não vou lembrar o nome dela. E psiquiatra também. Ela fala, tem uma questão fisiológica e química do vício, né? De você abrir, pegar e tal. Então, realmente, não é algo só... a nossa geração gosta de... Não, a gente está viciado em consumir coisas curtas. Nosso cérebro precisa de estímulos novos o tempo todo. Coisas visuais. Por isso que você fala aqui que estamos lendo. Para colocar uma pessoa para ler um livro de 500 páginas, pessoa, é um desafio. Desesperador, né? Por isso que eu acho que cada vez mais a arte, para mim, ela é uma forma de resistir, né? Tipo, a partir do momento que você se propõe a sentar a bunda na cadeira e assistir uma peça de 2 horas, você tá indo contra a maré, tipo, você tá, sei lá, tentando manter viva uma coisa que já, né, está se degradando não necessariamente está, mas assim, algo difícil para que se perpetue, né? Quando você tá lendo um livro Ana Karenina, tipo, sei lá, um livro que é um negócio desse tamanho. Para mim, a arte ela é uma resistência não apenas do ponto de vista do conteúdo político que pode estar colocado ali, e aqui eu não estou nem falando de
político do ponto de vista partidário, mas de pautas que estão sendo debatidas nesses conteúdos de arte, né? Mas também do ponto de vista de algo que está resistindo a uma geração imediatista, tendo em vista que arte demanda tempo. E nesse sentido, eu acho que é um exercício, né? Então, eu sempre falo, assim, vá a uma peça, mas não desista, assim. Se você não gostou, se você achou chato, tente um pouco mais, né? Porque quanto mais se vai ao teatro, mais você entende aquela linguagem, cada vez mais aquilo fica interessante, você consegue fazer comparações, né? O Tolentino sempre fala que a leitura serve para um livro conversar com o outro. Né? Então, o legal é qual a conversa entre, né? O legal da literatura, pra mim, é que é um hábito, sabe? Total. E eu acho que as artes plásticas também, né? O teatro. Esse ano eu me propus a ler 15 livros. Eu falei... Não, 12 livros. Eu já estou no 16º. Pra mim é um grande desafio. Parabéns, sério. É um grande desafio. A assim. média... O brasileiro lê muito pouco, né? O último da pesquisa que tem, que é a mais famosa, que é Retratos da Leitura no Brasil, em 2019, mostrou que metade da população não lê nada e a outra metade lê muito pouco, lê em média 2,5 livros ao ano, né? Uma pessoa, isso é muito pouco. Se a gente compara, por exemplo, o Canadá, acho que é 11 livros ao ano, uma média, a França é 20 por pessoa. Caramba! Então, e assim, aí você vai ver o que são esses 2,5. Aí tem discussão, o que é? Livros religiosos, a Bíblia, Claro. né? Então, e quando a gente fala de literatura mesmo, nada. É tipo assim, qual é a tiragem de um livro de literatura contemporânea nacional? 1.000, isso tipo de uma editora grande. 1.000, 2.000, 3.000. Puta, e pra mim é muito difícil ler um livro que não seja literatura. Pra mim também. Tipo, eu já tentei, eu não consigo. É que a gente já aceitou que perder tempo é bom. Exato. As pessoas ainda têm que entender que Eu bom amo perder perder tempo, assim. Já diria a Rita Lee, nada melhor do que não fazer nada. Eu amo Exato. ficar ali. Enquanto você tá lendo, você está fazendo algo. Mas eu também gosto de não fazer nada mesmo, assim, sabe? Acho tudo. Uma coisa que eu queria até ir para esse assunto, que eu acho que é importante a gente, né, trazer isso à tona, eu realmente só pude, né, optar pelo teatro, por seguir nessa profissão, ir em tantas peças, porque eu tenho um suporte, né, um respaldo muito, muito bom. Né? E até a gente comentou, por que a gente vai ao teatro e aos museus quando a gente viaja, né? E por que aqui no Brasil a gente não vai? Aí depois a gente pensou, nossa, Isso é uma olha visão, o que a gente está falando, né? Assim, então, quando as pessoas viajam, a gente falou, não, a gente, né, uma determinada, fatia minúscula de uma sociedade que tem essa oportunidade. Então, eu queria embalar nisso e perguntar o que vocês acham sobre isso, né? Assim, no sentido do consumo, não de forma pejorativa, mas do consumo dessas artes. Tanto comprar um livro, poder comprar, né, um ticket para ir num determinado museu ou o próprio teatro. Como não pensar, né, nesse público que a gente quer atingir, só pessoas que estão nessa bolha, né, nessa redoma protegida, né? Eu vou começar só porque eu acho que o meu caso é diferente do de vocês, porque os museus, eles, assim, se não todos, grande parte deles em algum dia tem gratuidade. E a Bienal de São Paulo, ela é a segunda principal Bienal de arte do mundo, só perde para a Bienal de Veneza, e ela é totalmente gratuita. Então, eu acho que a grande dificuldade é mostrar para as pessoas que esse lugar que parece caro, não necessariamente é caro. O teatro também é assim, porque, só cortando rapidinho, porque os ingressos, as pessoas pensam, né, vou ao teatro, vou gastar R$200. Tem ingressos de R$10, R$20, muitas peças gratuitas. Você vai, assim, Oswald de Andrade, né, que é um centro cultural, as peças são gratuitas. Sim. Muitas. Então, eu acho que as pessoas realmente não sabem, né? Tem esse estigma de que é caro. Existe uma pesquisa do J. Leiva, que é uma pessoa na cultura que faz pesquisa sobre esse universo, e fala que o maior impeditivo das pessoas acessarem o espaço museu, não vou saber exatamente os dados exatos,
mas depois posso passar se for interessante, mas diz que as pessoas não acessam os museus porque eles acham que os museus são espaços caros. E, claro, existem dias, né, e museus específicos que você paga 30, 60 reais, que pode ser um valor caro para uma pessoa, e também tem a questão do deslocamento, que nem sempre a catraca é livre no todo, né, você tem que se deslocar por transporte público e tudo mais, isso pode encarecer a experiência, mas eu acho que a principal barreira para mim que afasta as pessoas dos espaços culturais não é a questão estritamente a questão financeira. Eu acho que é algo muito mais velado, assim. A pessoa não se sente pertencente, Exato. né? Daquele Não universo. tem intimidade, né? Eu acho que uma coisa dos museus, que também pode prejudicar, que assim, a gente está em São Paulo, falando de São Paulo, Rio de Janeiro, nas grandes cidades. Mas e quem mora no interior, Exato, né? Por isso que existem diversas iniciativas, assim, políticas públicas que vêm sendo desenvolvidas para tentar descentralizar, e óbvio, a gente ainda está muito, muito distante disso, em termos de Brasil, mas tentar dividir essa verba melhor, né, que a gente recebe para apoio de espaços culturais e tudo mais. Por quê? Porque é exatamente isso, a gente precisa fomentar para além de Rio e São Paulo. Infelizmente, o meu espectro de alcance ainda são as principais capitais, né? É claro que quando eu visito um lugar ou outro e tal, eu tento falar do ponto de vista cultural e artístico, mas eu acho que o Brasil ele é riquíssimo de portinhas, né? Existem as portinhas culturais que carregam e que levam a cultura do nosso país para que salvam, que guardam essa cultura para a sociedade. E não necessariamente essas portinhas elas são vistas como espaços culturais. A gente olha para museu e pensa, MASP, Pinacoteca, MAM, né? Quando, na verdade, o que eu acredito é que o grande acervo brasileiro ele está espalhado pelo Brasil inteiro, assim, sabe? Teve uma vez... Que ainda não é visto, né? Sim. Infelizmente. Teve uma vez que um crítico escreveu assim... falando de uma peça específica, a melhor peça do teatro brasileiro deste ano. E eu lembro que eu li aquilo, aí eu falei, nossa, ele viajou tanto assim, né, esse ano, Sim, que ele existem viu... instituições incríveis, assim, no Exato. Cariri, que eu já fui lá no Ceará, maravilhoso, tipo, lugares incríveis que, das duas coisas, né, tipo, as grandes cidades não têm acesso a esses lugares, então é uma prepotência muito grande achar que os principais espaços de arte estão nas grandes metrópoles, embora em termos de estrutura pode ser que sim, com certeza. E de visibilidade, na divulgação. Mas existe também a dificuldade de fazer com que as pessoas do Brasil acessem esses espaços e fazer com que as pessoas desses, né, que moram nessas grandes cidades também consigam acessar a riqueza cultural que está espalhada no país. Sim. No teatro tem muitas contrapartidas, né? Quando você ganha um edital, né? Então você circula com o seu espetáculo em determinadas cidades, assim, muitas vezes pelo Brasil todo. Então, eu acho que isso é uma faísca de uma... Pra tentar, né? De uma descentralização, né? E nos livros? Conta pra gente. Eu tô muito curiosa. Então, os livros, eles têm essa questão, acho que de distribuição é melhor, né? Porque hoje em dia você entra numa dessas grandes livrarias digitais, a Amazon da vida, e eles entregam no Brasil todo, tá? Né? Às vezes com frete grátis, dependendo e tal. Isso ajuda, mas ainda assim tem o custo do livro, né? Que é um custo elevado no Brasil, então isso acaba sendo uma barreira para uma parte da população. Discute-se muito a questão da pirataria, mas às vezes daí dá uma conversa muito longa, porque você consegue às vezes acessar livros, aí discute, então vamos pelo menos proteger os nacionais, que o autor nacional é muito vulnerável, ganha muito pouco. E, por outro lado, tem as bibliotecas públicas, né? Que também são uma porta de acesso assim, das pessoas aos livros e que são pouco valorizadas, pouco conhecidas algumas vezes, e acabam... assim, eu gosto de falar, acho que a questão do acesso aos livros e da falta de leitores não é estritamente financeira e econômica, sabe? Lógico que tem essa parcela muito grande, considerando o tamanho do Brasil e a desigualdade social, mas não é só isso. Uma parcela não sabe nem ler, né? Então... Também tem isso, a questão Acho que no caso teatro e artes plásticas, né? Assim, você ainda consegue
não ter nenhum preparo, né? Enfim. Sim. Eu queria saber um pouquinho de vocês, acho que a gente estava conversando, acho que talvez até para você desenvolver melhor isso, mas a gente falou sobre muitos problemas que a gente tem com acesso a essas artes ou até mesmo de interesse a essas artes. Vocês acham que isso é algo de agora, porque existe TikTok, YouTube, rede social e as pessoas estão com a cabeça dispersa e querem outras coisas? Você acha que é um problema geracional ou é algo que sempre foi assim e é sempre uma luta constante para acontecer? Acho que talvez você também tinha essa pauta com você, né, da geração. Eu já ouvi muitas vezes, assim, de diferentes pessoas que a nossa geração é alienada, que a nossa geração não se interessa por nada, que a nossa geração não tem cultura. Assim, vocês concordam com isso? O que a gente pode fazer para refletir sobre, né? Se a gente pensar na leitura, eu acho que as pessoas liam mais antigamente, mas e que o celular rouba muitos leitores. As redes sociais roubam muitos leitores, vocês não têm dúvida. Porque antes de dormir, antes você lia, agora você vê. Exato. É uma luta constante por atenção e tá todo mundo disputando a mesma atenção, né? Assim, o mesmo YouTube, a Globo, o Netflix disputam o mesmo tempo de assistir nosso podcast. Por isso que eu bato muito no ponto, assim, 5, 10 minutos por dia para ler, sabe? Tá bom. Então, transforma isso num hábito diário um pouquinho no seu dia. Porque nossa vida é corrida, é muita informação, muito estímulo. Mas se a pessoa consegue colocar aqui no dia dela, ainda que seja um pouquinho, ela vai entender que ela não vai querer ficar sem mais, sabe? Isso é uma infinidade, livro, você pode ler de tudo, todos os temas, mas eu sinto, não vou dizer alienada, crítica, porque eu também sou dessa geração e eu sinto dificuldades de me concentrar nas coisas, né? Eu sou uma vítima também dessa geração, né? Não acho que a culpa é de uma pessoa, de quem consome só o conteúdo nas redes sociais. É um problema muito mais macro, né? De como essas novas gerações que estão vindo. Acho que a gente é a última geração que lembra um pouquinho, não sei, assim, de 4 anos, tenho 31. Que lembra um pouquinho como é que é a vida sem celular, assim, sabe? As novas gerações não sabem o que é isso. Então, eles são culpados por nascerem já aos 3 anos estarem lá com o tablet? Não, né? Então, difícil. Eu não sei dizer, tá? Tipo, eu sinto que eu nunca vi tantas pessoas que não apenas de uma elite intelectual acessarem os espaços de museus. E isso é uma coisa que me deixa muito feliz. Outro dia eu fui na Bienal, uma quarta-feira à tarde, tinham pelo menos umas 15 escolas públicas lá, pessoas pretas ocupando espaço, vendo as obras, pessoas que antes a gente não necessariamente via uma quantidade tão grande desse grupo, dessas classes sociais, que não apenas, né? Museus, para mim, no passado, tinha uma visão muito... Olho até hoje como um espaço ainda elitista, né? E eu acho que, no caso dos museus, dos espaços culturais expográficos, assim, das exposições, eu sinto, sim, que existe uma crescente nisso, assim, sabe? Talvez seja uma percepção minha, individual, não tenho dados para embasar essa minha percepção, não sei dizer, mas diferente do Pedro, que acho que as pessoas leem menos, eu acho que as pessoas estão acessando mais os espaços culturais. Isso é uma coisa que me deixa muito, muito feliz, assim. E existem várias formas de cultura que também vão se adaptando, né? Você falou isso, eu lembrei, assim, do fenômeno que são as batalhas de rap, por exemplo. Os saraus que são feitos de poesia e são coisas enormes, meio criados pela necessidade das pessoas de falarem, de criarem música, de falarem sobre a sua realidade. E hoje são transmitidos. Exato. Eu acho que é válido lembrar que, tipo, as artes visuais, elas não acontecem apenas nas instituições tradicionais, né? Existem exposições que acontecem nas ruas, você consegue ver pinturas feitas desde túnel até lateral de prédio, tem exposições que acontecem em parques, iniciativas independentes, feiras independentes. Então, aqui, eu estou falando muito do espaço tradicional, onde a gente fala de artes visuais, que são os museus, e que eu acho que sim, eles estão sendo cada vez mais frequentados. Mas eu também acho que existem muitas outras iniciativas que a gente também tem que computar nessa discussão, que eu realmente acho que tem crescido bastante, assim. Eu tenho uma que eu queria muito fazer. Estamos nos nossos minutos finais. Uma coisa que eu percebo,
assim, pra mim, né, uma percepção pessoal, é que quando eu vou ao teatro, quando eu leio um livro, vejo uma obra, a minha percepção, né, aumenta sobre a vida, né? Então, eu vou ao teatro, eu vejo uma personagem e uma vida que eu não teria acesso se não fosse por meio da arte, e eu penso, nossa, isso também existe, né, essa realidade. E aí minha vida vai cada vez mais se alargando, assim. Só que, ao mesmo tempo, eu percebo que quando a pessoa ela procura, né, ela tem contato com uma obra, com um livro, uma peça, ou com um podcast, algum episódio, ela busca uma identificação. Né? Então, a gente procura se identificar com aquilo. Então eu quero ver uma peça que fale sobre a minha vida. Como que a gente... Eu acho um pouco contraditório isso, sabe? Assim, como que a gente pode, de alguma forma, deixar essa contradição um pouco mais amena, né? Digamos assim. Não, eu acho que, assim, é inevitável a gente buscar identificação, tá? Eu acho que, tipo, a gente... as identificações, elas são necessárias até para a gente compreender ou buscar referências, mesmo que a gente não viva essas experiências, mesmo que aquilo seja uma realidade completamente diferente da nossa, eu acho que é uma coisa quase que inevitável. Então, tipo, eu vejo uma história ou uma obra que fala sobre uma mulher brasileira que fez uma obra. Mesmo que a experiência dela seja completamente diferente da minha em todos os termos, eu, de alguma forma, me conecto com ela também pela questão dela ser uma mulher, ou pela questão da temática que está sendo abordada na obra. Eu acho que isso é inevitável. Agora, o que eu busco quando eu estou interagindo com uma peça são não apenas as semelhanças, mas também as diferenças, que fazem com que essa experiência seja tão rica. Isso para mim, sabe? Agora eu estou lendo... A Máquina de Fazer Espanhóis. Nossa, gente, mas assim, né? É maravilhoso, assim, eu tô me sentindo uma velhinha ali junto com ele, entendeu? E coloca na cabeça. Nada daquilo diz respeito à minha vida, mas de alguma forma eu me relaciono com aquilo a partir da dor dele. Então, não necessariamente é só a questão social, só a questão racial, só a questão econômica que a gente se identifica, que a gente entende, né, faz esses paralelos, mas também pelos sentimentos e as emoções que a gente vive, né, que a gente sente, mesmo que aquilo não diga a respeito a gente, assim, sabe? Então, eu acho que... bom, falei, não falei nada. Eu acho que a questão da identificação, ela é importante, né, por você querer se ver lá, mas tem um outro ponto, eu acho também. Por que as pessoas buscam isso? Porque é onde elas têm a intimidade para começar. Então, a gente está falando assim, eu vejo isso nos livros. Se a pessoa, ela já, quando eu posto uma resenha de um livro muito conhecido, que as pessoas interagem muito mais, porque elas já ouviram falar daquilo, elas têm essa intimidade. É verdade. E, né, no livro, teatro, tudo, as pessoas não têm intimidade com esses temas, né? Elas se sentem muitas vezes afastadas. Então, quando elas reconhecem aquilo, falam, não, pô, me sinto mais confortável com aquilo. Então, essas obras em que as pessoas conseguem se identificar melhor podem ser uma belíssima porta de entrada, né, para esse meio aí artístico. E aí, eu acho que com o tempo, a pessoa vai, não, pô, beleza, não preciso mais, né, começa a se aventurar. Sim. Né, você, talvez, se alguém pegar, que nunca lê... Walter Ugumãe nunca ouviu falar Máquina de Fazer Espanhóis, a pessoa vai se assustar um pouco. Sim. Mas se ela começar com algo, né, que é uma realidade mais palpável, já ouviu falar daquele autor, daquela autora, é diferente. Sim. Isso gera uma intimidade maior. Eu acho que até falando em produção de conteúdo, quando eu vejo uma obra muito difícil e que eu quero abordar ela na minha página, eu tento pegar pelos elementos que todo mundo vai conhecer. Então, tipo... Por exemplo, eu tenho uma obra de um artista que eu gosto muito, que chama Nelson Lerner, e que é uma obra de arte que ela tem vários adesivos de criança. E aí eu, tipo, por que esse monte de adesivos infantis são considerados uma obra de arte? E aí, a partir disso, a pessoa, isso faz parte, de uma certa forma, de algo que eu conheço, entendeu? Ou então, tipo, por que esse monte de batata em cima da mesa no museu, lá no Malba, é considerado uma obra de arte? Então, eu acho que
quando o conteúdo ele é difícil e não necessariamente a gente consegue acessá-lo, como é o caso, né, do livro que você falou do Walter Ugumãe, que a pessoa às vezes não tem essa identificação, como que você gera um conteúdo que seja acessível para ela, mesmo que não faça parte do imaginário, das referências dela, como que você pode pescar referências ali e trazer de uma forma que ela vai se sentir pertencente e vai se identificar com aquilo? Porque eu concordo muito com o Pedro, você tenta pescar as coisas daquilo que, né, para você pertencer, para você se identificar, então... Ambientes confortáveis. Criar ambientes confortáveis. Você fala bastante isso no seu livro, né? Que você buscava muito nos livros sentimentos que você não via nas outras pessoas que você sentia, né? E é legal que você fala também que ao escrever esse livro você pode ver outros Pedros mais novos que passaram pelo que você passou com um pouco mais de tranquilidade, porque tem talvez uma referência. Totalmente, é muito louco isso. O quanto as pessoas se identificam. As mensagens que eu recebo, ou de pessoas assim, pô, você escreveu sobre a minha vida, você me escreveu lá. Porque tem muitos pontos em comum, mas mesmo as pessoas que têm realidades e vivências diferentes, mas em algum momento elas se identificam, seja na questão, quando fala de saúde mental, no próprio amor pelos livros, perdas, né, lutos. Então é muito louco como a arte é capaz de nos trazer essa identificação, e essa identificação é muito confortável. Porque muitas vezes a gente acha que a gente está sozinho nas nossas dores, né, nos nossos medos, mas a gente encontra na arte e fala, pô, não, alguém também viveu isso. É muito reconfortante sentir que você não está sozinho. Exato. Encoraja também. Ontem mesmo eu estava na academia, chegou uma pessoa, nossa, Pedro, né? Eu falei, tô lendo seu livro, minha psicóloga me passou, pô, exatamente o que eu estou vivendo, sabe? É muito doido. Que especial isso, né? A Denise Fraga fala isso, a arte serve pra... A gente vai sofrer de qualquer jeito, mas pelo menos a gente vai sofrer mais bonito. E eu acho que a arte, ela é capaz de criar conexão emocional, assim, né? Tipo, você se conecta... Eu escrevi isso ontem sobre a Frida Kahlo, assim, tipo, eu quando machuquei minha coluna, né, que eu fiquei deitada na cama, eu me conectei a ela, eu senti ela ali comigo, porque a experiência dela, de uma certa forma, ainda que ela não estivesse ali conversando, viva comigo, eu sentia, eu me identificava com aquela experiência que ela tinha passado, e por isso que, para mim, para além das questões feministas e tudo mais, eu agradeço tanto a existência dela, porque acho que a arte, o que mais me fascina na arte é a possibilidade dela se perpetuar para além do nosso tempo aqui na Terra, assim, sabe? Até nesse assunto, uma das epígrafes do meu livro, que é do James Baldwin, um autor norte-americano, um homem negro, LGBT também, já na década de 50. E ele escreve, você acha que sua dor e seu desgosto não têm precedentes na história do mundo, mas depois você lê. Que é isso, né? Você Nossa, encontra, né? gente. Linda. E o outro é do Walter Ugumãe. Vamos para as nossas perguntas finais? Vamos. Para Não sei encerrar? nem se temos esse Vamos rapidinho. Vamos. Resposta, bate-bola, jogo. Rapidinho. Se todos vocês voltarem aqui daqui 10 anos pra gente fazer um novo episódio de Backstage, nós 4 juntos, o que vocês querem ter pra me contar? O que aconteceu nesses últimos 10 anos que vocês querem ter pra me contar? Nossa, eu quero contar que eu tô numa rotina mais calma, assim, que eu fui pra algum caminho com menos braços, talvez mais livros publicados, por que não? E eu acho que é isso, seguir conseguindo incentivar mais leitores, que o Brasil tá lendo mais, né, que os livros estão tocando e transformando a vida das pessoas. E que o mundo não acabou, se já acho que não derreteu. De trás pra frente que o mundo não acabou, pelo amor de Deus. Mas eu acho que eu tenho muita vontade de criar mais no audiovisual. Então, fazer documentários sobre arte e cultura, de repente fazer uma série falando sobre obras de arte, sobre museus, portinhas espalhadas pelo Brasil que não necessariamente a gente conhece, mas que guardam a história do nosso país. Eu gostaria muito de ir mais para esse caminho, né, de trazer os conteúdos de arte que eu já crio, só que em outras plataformas, né, que vão ter mais alcance, às vezes. Acho que seria... E apresentar, eu gosto muito de comunicação também, até o podcast, tudo, mas às vezes meu sonho é tipo ser tá no programa de televisão, aqueles papo de segunda, entrevista de pessoas. Nossa, incrível. Vamos criar gente. Eu também? Óbvio. A primeira coisa, até quero falar disso aqui, a primeira coisa que eu espero
dizer é que o Teatro Aliança Francesa não foi demolido, porque eu não sei se vocês sabem. O teatro é um teatro que completaria 60 anos no ano que vem. Foi casa, né, do Grupo Tapa por 15 anos. Muitas pessoas, muitos artistas importantes passaram por lá e o prédio foi vendido e o teatro, ao que tudo indica, será demolido, a não ser que o processo de tombamento seja acelerado. E para isso tem uma petição, que a gente pode depois colocar o link, para as pessoas assinarem. Então, espero dizer isso, que conseguimos vencer essa batalha. E eu quero cada vez mais, né, trazer pessoas para o teatro, perceber que as salas estão lotadas, e que isso se tornou algo mais palpável, né? Que se tornou algo mais parte da vida das pessoas. E que eu tenha feito peças como atriz. Porque tá complicado. Quem estiver precisando... Manda jobs. Manda jobs. É isso. É isso? É isso. E, agora eu vou te devolver com a minha pergunta, que eu também tenho uma pergunta final. E que eu tenho entrevistado a Fernanda Montenegro. E você? Já tentei 4 vezes, não deu. É que ele vai responder todo episódio, coitado, né? Eu respondi uma vez. Mas eu quero trabalhar muito com comunicação. Você falou isso de estar mais no audiovisual. Eu quero também. Quero, quem sabe, ter feito filmes, documentário. Mas quero apresentar. Quero fazer parte dessa nova geração de comunicadores que está crescendo. Trabalhar com internet, talvez cobrir eventos. Copa do Mundo, esportes, Olimpíadas. Mas todos esses assuntos que eu gosto. Quem sabe? Eu acho que vai. Eu tenho certeza que vai dar certo. Tomara. E aí eu quero devolver uma pergunta que eu faço aos finais das entrevistas, que eu sempre pergunto, né? O que o teatro te ensinou de mais importante? Mas aí agora eu queria perguntar, o que a comunicação, né? Tantas entrevistas te ensinaram de mais importante? O que a literatura te ensinou de mais importante? O que as artes plásticas te ensinaram de mais importante? Vou pegar rapidinho. Então, eu acho que o que mais me ensinou é que eu realmente tenho um lugar no mundo que eu gosto de fazer isso, que é o meu negócio. Eu me identifiquei muito com isso e toda vez que eu termino uma entrevista, normalmente eu estou muito feliz e muito satisfeito. E me ensinou também que é muito difícil se comunicar com as pessoas e criar conexões. Então, eu cada vez admiro mais as pessoas que fazem isso, que se fazem bem e que conseguem ter esse carisma de se comunicar de uma maneira leve e que atrai muita gente. Eu acho que eu aprendi 2 grandes coisas com a leitura. A primeira delas até a gente já falou, né, que eu acho que com os livros a gente nunca está sozinho em nossas dores. E a segunda é que com os livros eu também aprendi que ser diferente é bom, que diversidade é uma coisa a ser celebrada. E não acho que como eu passei a maior parte da minha vida temendo ser diferente, né, com medo, achando que todo mundo tinha que ser igual. Cresci acho que numa bolha, todos nós aqui crescemos numa bolha até parecida, que todo mundo era igual, seguia padrões, e eu achava que era isso, né? Via o diferente como algo negativo. Então, são acho que essas duas mensagens. Eu acho que o que a arte me trouxe de mais valioso foi empatia com os outros e comigo mesma. Então, acho que não tem mais o que dizer. Que lindo. Gente, muito obrigada mesmo. Acho que é muito importante essa conversa. Espero que seja só um pontapé inicial para a gente continuar trocando, né? E queria te agradecer por emprestar a sua casa e o seu projeto que eu admiro muito e que eu tive a oportunidade, né, de ser entrevistada no primeiro episódio. Inaugurar. Foi muito especial para mim. Muito obrigada. Eu que agradeço vocês 3. Obrigada. Muito obrigado, que foi sua iniciativa esse papo aqui. E como eu falei, quando eu termino as entrevistas, eu sempre estou muito satisfeito. Hoje estou muito feliz mesmo. Acho que foi muito legal, acho que funcionou muito. E vocês são ótimos, os dois, então muito obrigado mesmo. É muito legal pra mim ter vocês aqui. Obrigada. Obrigado, que prazer ser gostoso. entrevistada. Que ótimo estar com você muito boa também. Essa troca, muito verdade, bom. Assim, Super contente. Dá um quentinho no coração. Dá vontade de continuar no bar, né? Eu falei isso pra ele. Falei, vamos, depois acho que a gente tem que marcar um shopping. Com certeza. Então é isso, gente. Se inscrevam no canal do Backstage. Sigam todo mundo que tá aqui. @MarceloBeck, @Backstage Podcast. @Infoteatro_. Luísa.adas. E Bookster. E Museu do Agora também, né? Luísa.adas é mais importante, tá? Mas Museu do Agora também é, então... Curtam, compartilhem com todo mundo. E é isso. Muito obrigado. Tchau, gente.